Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos falar aí a respeito da rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o Internacional, né? Na ordem cronológica, o Colorado jogou no sábado diante do Bahia, venceu por 2-1 e o Colorado agora se recupera, tira aquele trator que estava nas costas da comissão técnica e também dos jogadores. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, já queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos fortalecer aqui o canal. Bueno, pessoal, o Internacional conseguiu uma boa vitória diante da equipe do Bahia. E o que chamou a atenção em relação ao comparativo dos últimos jogos do Inter, né, em relação ao Juventude no Campeonato Gaúcho, os dois jogos, os dois empates e a eliminação no Campeonato Gaúcho, a estreia contra o Belgrano na Copa Sul-Americana e depois aquele jogo contra o Real Tomayapo, é que o Inter, né, mostrou garra, mostrou resiliência em um time que atuou com vontade. E é isso que precisa em Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe de toda a qualidade do time do Internacional, mas o diferencial, né, que é essa vontade, essa entrega dos jogadores acaba decidindo. E foi o que aconteceu. Por mais que o Inter tenha apresentado, né, alguns problemas, né, e que é um time ainda em formatação, porque as peças estão chegando, o técnico Eduardo Cudê vai dando, né, o seu estilo de jogo, né, para essas equipes, vai adaptando, né, essas peças ao longo aí do campeonato, ao longo dos desafios, ao longo das rodadas. Então deu para ver um Internacional diferente como havia sido nas outras partidas, né? O técnico Eduardo Cudê tem feito aí rotação. O Rafael Borré já foi mais participativo, se no jogo contra o Real Tomayapo ele mais atrapalhou do que propriamente ajudou, nesse jogo diante da equipe do Bahia ele foi mais participativo, mais coletivo, né? A bola não chegou tanto nele para finalizar, mas ele contribuiu, porque ele é um jogador que gera preocupação, né, no adversário. O adversário vai estar preocupado com a movimentação do Rafael Borré, né? Não é um atacante, não é um Zé Mané, né? É um atacante que é campeão da Libertadores, é um atacante que é titular da seleção colombiana, é um atacante que estava no futebol europeu, então é um atacante que desperta também, né, preocupação dos seus adversários. E aos poucos ele vai conseguindo entender como é que é a mecânica de jogo do Internacional. Muito provavelmente todos queriam que o Rafael Borré descesse no aeroporto e já começasse a fazer gol no momento em que ele botou o primeiro pé dele aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Não é assim, né? O jogador, ele jogou pouco desde dezembro, né, quando iniciou a negociação e quando a negociação foi concluída no mês de janeiro, ele jogou pouco, ele atuou pouco no Werder Bremen, tanto que depois o Werder Bremen acabou, né, abrindo mão e liberando o jogador para vir aqui para Porto Alegre. Então ele ainda está nesse processo de intertemporada, porque a temporada dele começou lá em agosto de 2023. Então, teoricamente, o Rafael Borré está em final de temporada. Então, ele está ainda nesse processo de entender como é que funciona o futebol brasileiro, esse calendário diferente do que é o calendário europeu. Na Argentina, o futebol argentino ele tem também um calendário bem semelhante ao futebol brasileiro, mas o campeonato argentino começa em janeiro. No final de janeiro está começando o campeonato argentino, bem semelhante ao que se tem no futebol alemão, né, que tem aquela pausa ali em dezembro e reinicia em janeiro. Então é bem semelhante, por isso que o desempenho do Borré foi melhor nessa passagem aí em que ele teve lá na Europa, no Eintracht Frankfurt, onde ele foi decisivo para uma conquista continental, e no começo de temporada no Werder Bremen. Mas, né, deu para ver algumas melhoras. O René foi muito bem, o René foi muito consistente. O Fernando, já vem falando nos meus espaços, já vem falando nas minhas redes sociais, o Fernando é world class, né? O Fernando é um jogador acima da média, top player, como costumam dizer. E ele é um cara que vai agregar. Ah, o Fernando tem 36 anos. Cara,
cara jogou toda a vida, ele jogou em altíssimo nível no time do Guardiola, jogou em altíssimo nível no Sevilha, ele estava em altíssimo nível no Sevilha, o Sevilha propôs uma renovação, uma extensão de contrato, ele não quis. E ele vai agregar muita qualidade, experiência, jogador que por mais que seja um primeiro volante, ele é um cara decisivo, ele é um cara que vai fazer muita diferença. E o campo está dando algumas respostas, né, para o técnico Eduardo Cudê, e ao longo dos jogos ele vai mudando, ele vai melhorando o time. Então, o Inter conseguiu uma vitória muito importante, de virada, mostrou um poder de reação contra um time do Bahia. Aí vocês vão se perguntar, mas por que contra o Real Tomayapo foi tão difícil, foi tão complicado, o Inter não conseguiu colocar a bola na rede? Como o técnico Eduardo Cudê disse na entrevista pós-jogo, destruir é muito fácil, construir é muito difícil. O Inter construiu contra o Real Tomayapo, faltou precisão, faltou escolher o melhor momento para finalizar. Chances foram criadas. O Inter teve 33 finalizações no jogo contra o Real Tomayapo, né? E num dia em que o time não estava tão bem. Agora imagine só, se o time está bem e aproveita no mínimo uma oportunidade dessas 33 que o Internacional acabou criando. Então o pessoal faz uma tempestade no copo d'água, Cudê não presta, Cudê precisa ser demitido, sendo que o time tem apenas uma derrota no ano. Uma derrota no ano. Oscilou nos últimos 4 jogos aonde não conseguiu fazer aquilo que vinha fazendo. Tava todo mundo elogiando. Centro do país, o Inter é o time que está praticando o melhor futebol. Eu paro na frente da televisão para assistir o Internacional. O Inter deu um totó no Grêmio, jogou muito no Clássico Grenal. E o Inter vinha sendo criticado por conta de 4 jogos ali que o time acabou não atuando bem. O Inter não vai jogar bem em todos os jogos. É uma maratona que se tem de jogo. O Inter jogou em Córdoba, depois volta para jogar em Porto Alegre, agora vai jogar em São Paulo. Enfim, tem uma sequência bem pesada de jogos pela frente no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, né? Então, é difícil manter o mesmo ritmo de atuação em excelência durante todas as partidas. Mas o que não pode faltar é entrega. O que a gente não viu nos jogos contra o Juventude, não viu no jogo contra o Belgrano, não viu no jogo contra o Real Tomayapo. No jogo contra o Bahia, os jogadores se entregaram. Os jogadores atuaram da maneira como a torcida pede na arquibancada. E aí, meu amigo, o fator vontade, entrega, com a qualidade que esses caras têm, aí é meio caminho para o Internacional conseguir ser melhor que o adversário. Por mais que o Bahia tenha investido, o Bahia tem um bom time, mas o Internacional é um time melhor em qualidade de jogadores e tem um técnico melhor que o Rogério Ceni nesse momento. O Eduardo Cudê é um técnico que entrega mais. O Rogério Ceni, por mais que já tenha sido campeão brasileiro, por mais que já tenha sido campeão aí por vários clubes aonde passou, tenha feito um grande trabalho no Fortaleza, hoje o Eduardo Cudê ele entrega mais do que o Rogério Ceni. Mas no Rio Grande do Sul ainda se tem essa resistência ao trabalho do Eduardo Cudê. Então, né, e até por isso ele acabou na entrevista coletiva diante do Bahia desabafando, falando bastante, porque tem muito cara que fala uma coisa, daqui a 5 minutos ele muda de opinião e fala uma coisa totalmente diferente, né? Ele tá na direita, em seguidinha ele bruscamente vira para a esquerda, então não dá para ter esse tipo de opinião. O cara pelo menos tem que ser coerente, ele tem que mostrar, né, que, cara, as opiniões elas não são definitivas, tá, gente? Elas não são opiniões definitivas. Nada na vida é definitivo. Mas você precisa ser um pouco coerente. E é isso que o Eduardo Cudê cobrou na entrevista coletiva e ele está muito certo de cobrar isso. Ele está muito certo de fazer essa cobrança pela questão da coerência. Se cobra muito do Eduardo Cudê por conta dessa questão, de ser um técnico estrangeiro, de ser um técnico que não, por vezes, não bajula a imprensa, e a gente sabe muito que há um corporativismo na imprensa gaúcha, que por vezes os caras estão comprando uma ideia errada, mas pelo corporativismo eles acabam seguindo nesse caminho. Enfim,
uma boa vitória do Inter, vai ter o Palmeiras agora no meio de semana, é um jogo muito interessante, é um jogo que o Inter gosta de jogar contra um adversário forte, na casa desse adversário, então tem tudo para o Inter fazer um grande jogo no meio de semana diante da equipe do Palmeiras lá na Arena Barueri. Vamos ver como vai ser o jogo do Colorado nesse próximo meio de semana. Mas enfim, o Inter tirou um trator, tirou uma carreta, um bitrem, um foguete do Elon Musk das costas, porque essa vitória foi muito importante para os jogadores. Os jogadores deram resposta. E aquilo tudo que surgiu no meio de semana, depois da derrota para o Real Tomayapo, já acabou sendo desmentido. O próprio mercado já havia falado na entrevista pós-jogo. O Fernando, depois ouvido pelas redes do clube, ouvido pelas entrevistas, né, das detentoras dos direitos de transmissão, até falou na zona mista, ele também acabou salientando que o clima no vestiário é um clima muito bom e que, obviamente, há uma cobrança dos jogadores, porque eles sabem da capacidade, eles sabem da qualidade de cada um e de que o Inter pode apresentar nesse Campeonato Brasileiro. Te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.